Vamos falar sobre a janela de transferências aqui no futebol brasileiro, janela que vai fechar no dia 28 de fevereiro. E a pergunta que não quer calar é: o Fluminense vai contratar mais alguém? Teremos mais algum reforço? O tal camisa 10 para substituir Paulo Henrique Ganso, para ser uma opção para o técnico Mano Menezes. Ele vai chegar ou não vai chegar? O tempo está acabando. Ainda não temos nenhuma novidade. A gente vai falar muito sobre isso aqui neste vídeo e também sobre o jogo da semana que vem. Bom, pelo menos dizem que tem jogo na semana que vem contra o Águia de Marabá pela Copa do Brasil. Ontem, os amigos da Central Fluminense publicaram a informação de que o jogo foi confirmado para o Mangueirão. No entanto, não há ainda uma atualização em relação à entrada no STJD por parte do clube paraense, que tenta mudar a decisão da CBF, que não aprovou o estádio Rosenão, que fica em Paraupebas, estádio que foi indicado pelo Águia de Marabá, né? Então, tem essa informação de que o jogo realmente vai para o Mangueirão, mas tem também essa ação no STJD, que até agora a gente não tem notícia se houve uma resposta positiva ou negativa em relação ao pedido do Águia de Marabá, né? Mais uma vez, o torcedor sofre. O torcedor quer ir ao jogo, não sabe onde vai ser o jogo, uma hora confirma num lugar, outra hora confirma no outro lugar, e o jogo é na semana que vem. É realmente um negócio impressionante. Pessoal, deixa aqui o seu like, tá? Se você puder, o botãozinho do like tá aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa seu comentário também, conto muito com vocês. E outra coisa, eu tava olhando aqui, domingo, a gente tem um jogo decisivo pela última rodada da Taça Guanabara. O jogo pode valer a classificação do Fluminense. E aí foi dar uma olhada na KTO para ver o que a gente tem de odd por enquanto, porque isso pode mudar sempre. Vitória do Fluminense pagando 1,12, né? Muito mais favorito o Fluminense, obviamente enfrentando a lanterna do campeonato. E cara, assim, essa odd aqui do Fluminense marcar mais de 2 gols no jogo contra o lanterna do campeonato, precisando fazer saldo, né? De preferência fazer um saldo, um bom saldo para, enfim, não depender disso para uma classificação, ou garantir a classificação justamente pelo saldo. Acho isso interessante, principalmente pela quantidade de chances que a gente viu o Fluminense criar diante do Nova Iguaçu, que tem um time melhor que o Bangu. Então, cara, eu tô achando bastante, por enquanto, interessante essa odd aqui, mais de 2 gols do Fluminense no jogo, 1,88. Se você apostar numa goleada com mais de 3 gols, 3,35. De cara, assim, uma opção que eu diria que é interessante para esse confronto. Link tá aqui embaixo no comentário fixado. Se você não tem seu cadastro lá na KTO, por favor, pessoal, dê essa força aí, faz o seu cadastro, porque essa parceria com a KTO é muito importante pra gente. E claro, sempre para menores de 18 anos. E lembrando que é diversão, não é renda extra, não é ficar rico com a KTO. Responsabilidade, quer dizer, só apostar aquilo que você realmente pode, aquilo que não vai te fazer falta acima de qualquer coisa, né? A KTO prega o jogo seguro, tá aqui com a gente apoiando o nosso trabalho. Então, se você puder fazer a sua inscrição através deste link aqui com o nosso promo code, vai, sem dúvida alguma, fortalecer demais. Bom, vamos lá. Vou falar sobre a janela de transferências. Estava refletindo ontem sobre... Já falei recentemente sobre o grupo do Fluminense aqui, fazendo uma análise em relação aos jogadores que saíram, aos jogadores que chegaram, se o time melhorou, se o time piorou. Falei sobre isso. Eu não consigo enxergar um Fluminense mais fraco que no ano passado. O que eu vejo hoje é um time mais equilibrado nos setores, mais competitivo, ou pelo menos com capacidade para competir. Um time mais jovem, mais físico, mais dentro daquilo que prega normalmente, ou daquilo que é pregado em termos de ideias pelo seu treinador. Se vai dar certo ou não, a gente vai ter que esperar os jogos. Mas nessas últimas partidas eu vi um sinal de reação, eu vi um sinal de evolução, que precisa ser confirmado nessas rodadas, inclusive nesse jogo contra o Bangu, depois contra o Águia de Marabá, e talvez a gente vai ver, pode ser um otimismo da minha parte, pode ser, mas talvez a gente vai ver um Fluminense crescendo justamente nesse momento de decisão do Campeonato Estadual, podendo chegar a uma semifinal e talvez um Fla-Flu na semifinal. Então, eu tô vendo o time ganhar mais ritmo, tô vendo o time ganhar mais corpo, tô vendo o time jogar com um pouco mais de facilidade, e isso é interessante. Chegaram mais 2 reforços, o Otávio e o Everaldo, jogadores que vão buscar por espaço na equipe, vão brigar por espaço na equipe. Agora, em relação a Paulo Henrique Ganso, no próximo dia 26, ou seja, mais ou menos daqui a 5 dias, ele vai, semana que vem, passar pelos exames que vão determinar: Paulo Henrique Ganso volta ou não volta a jogar futebol neste início de março.
Ele vai precisar ainda fazer toda uma pré-temporada, com todo cuidado, com todo acompanhamento. Não é uma situação simples. A gente vai ver, se tudo der certo, Paulo Henrique Ganso jogando bem, tranquilo, com ritmo, lá para abril. Se tudo der certo. Final de março, início de abril. E eu já vinha falando muito sobre isso. O Fluminense precisava contratar mais 3 jogadores para fechar essa janela. Um volante, um atacante e um meia, para ser uma opção ao Ganso. Chegaram o volante e também o atacante. São jogadores que a gente esperava pela expectativa que foi criada? Não. Mas já falei isso aqui e vou repetir. Acho que são atletas que podem sim agregar qualidade ao grupo. Tá difícil, mas vamos lá. Não vou editar não, vou seguir aqui. São jogadores que podem sim se tornar, ao longo de 2025, opções interessantes para o Mano Menezes. Né? Eu acho que o elenco precisava de jogadores que chegassem com o status de titular. Pelo menos mais 2 jogadores, eu falei sobre isso. Dos atletas que chegaram nesta janela, somente o Hércules veio nessas condições. E por enquanto está confirmando isso em campo. O Canóbio também, na minha visão, o Canóbio não chegava com esse status. Mas por enquanto ele é titular do time. Hoje dá para dizer que o Canóbio é titular do Fluminense. Então, na real, o Canóbio não chega com essa pompa, mas ele, por enquanto, está ali. Então são 2 jogadores nesta janela que chegaram e se firmaram num primeiro momento no time titular. Eu acho que precisava de mais um. E esse mais um para mim seria esse atacante. Porque se chega um atacante com capacidade de roubar a vaga do Germancano, não é um problema isso. Na verdade é uma solução. Significa que, em tese, é um jogador que vai chegar, é muito bom, vai jogar pra caramba e vai colocar um ídolo hoje do Fluminense no banco de reservas. Ou vai jogar com ele, quem sabe. Eu acho que esse salto de qualidade ele tinha que ter sido dado ali no ataque. Houve uma proposta pelo Rony, a coisa não aconteceu, beleza, para alegria de muitos. E aí sempre tem aquela relação. Ah, mas ofereceu 50 milhões do Rony. Para onde foi esse dinheiro? Ia pagar mais de R$1 milhão de salário para o Rony. Para onde foi esse dinheiro? Porque esse dinheiro não vai para um atleta de alto nível também, que agora pode chegar, quem sabe, para ser esse meia. Esse meia que vai brigar com o Paulo Henrique Ganso, esse meia que vai ser uma opção de camisa 10. O Fluminense repensou, tem algumas informações que dão conta de que o Fluminense repensou, que agora eu realmente não me lembro quem foi que publicou. Peço até desculpa porque eu vi isso em páginas, eu não me lembro. Mas enfim, porque John Arias foi bem, ou está indo bem, como um meia mais centralizado. E eu não tinha dúvidas de que ele conseguiria fazer essa função. Nunca tive dúvida para mim e sempre falei, e depois isso se confirmou, que o Arias é quem tem mais qualidade para fazer isso. Ah, mas aí você tira o John Arias à direita, onde ele normalmente joga melhor, onde se sente mais à vontade. Sim, mas o que ameniza isso? A chegada de um jovem com muito potencial que vinha mostrando rendimento, que vinha dando conta, que vinha tendo boas atuações com muita personalidade. Mas é um jovem. É um jovem que pode oscilar e deve oscilar, como acontece com a maioria. E aí ele, pela direita, ficaria como opção principal o Serna, que é um jogador de qualidade técnica um tanto quanto duvidosa. A gente sabe disso. O Lavega está chegando, mas o Lavega normalmente joga mais pela esquerda. Ele pode jogar ali, o Canóbio pode jogar ali. Podem jogar ali. Mas eu ainda vejo a necessidade de trazer um meia, um jogador com qualidade. É claro, não é fácil, não é simples, e se for um bom jogador, não é barato. Mas com criatividade, acho que dá para chegar lá. Também não adianta trazer por trazer. Não adianta trazer um jogador fraco que não tem condições, porque ele não vai jogar. E vai acabar só irritando. Talvez, por isso também, o Fluminense não tenha conseguido avançar por esse nome. Porque não encontrou um cara que pudesse realmente chegar, principalmente agora que o Ganso está fora, e jogar. Eu acho que isso pode fazer falta ao longo do ano. A gente tem um ataque que tem jogadores ali que não são brilhantes, mas temos características diferentes. Eu acho isso interessante, porque você pode mudar dentro de um jogo. Às vezes
não necessariamente mudar peças, mas mudar a forma de jogar, porque esses jogadores têm jeitos, maneiras diferentes de se comportar em campo. Ou você pode, com uma alteração, mudar bastante a característica do atacante que atua pela esquerda ou pela direita. Enfim, hoje acho que a gente tem mais opção. E acho que falta essa opção, ou mais opções, para essa função de meio de campo. Tem o Lima, mas o Lima não joga bem ali. A gente sabe que o Lima não joga bem ali. Não é muita dele. Então, acho, na minha visão, a janela daqui a pouco vai se fechar. Se esperar o resultado do exame do Ganso, provavelmente não vai dar mais tempo. E o Fluminense deveria chegar mais forte, ter um pouco mais de ousadia para trazer um atleta que pudesse agregar mais qualidade, um atleta que pudesse chegar e brigar para jogar, para ser titular. Enfim, para que tenhamos um pouco mais de tranquilidade, mesmo sabendo que tem John Arias ali. Mas se o Riquelme oscilar, veja bem, de novo, isso pode e deve acontecer, porque ele é um jovem ainda, não dá para jogar toda essa responsabilidade em cima dele, não tem ninguém ali que vai jogar a bola que o John Arias joga. E se você tem o John Arias na sua melhor posição, e você tem mais um meia ali, um jogador que tem a qualidade para dialogar com eles, o Fluminense ganha bastante e encorpa ainda mais esse elenco. Então acho que é uma peça que está faltando, acho que é uma peça que o Fluminense deveria insistir e buscar e lutar para trazer, para que tenhamos um pouco mais de tranquilidade, porque infelizmente, eu já falei aqui, as expectativas em relação ao Ganso são positivas, mas não é só isso, ele pode se lesionar ao longo do ano, a gente não vai ter o Ganso ano passado sair em vários jogos no segundo tempo. Então é interessante e necessário ter um jogador ali para ser uma opção. Essa é a minha visão, pelo menos, e acho que seria a última peça, de fato, para que o Fluminense possa encerrar a sua janela de transferências com a consciência, na minha visão, tá? Na minha visão, um pouco mais tranquila de que a equipe hoje tem jogadores equilibrados dentro dos seus setores. Se desse grupo será formado um time realmente competitivo, um time que tem ambição pela vitória, um time qualificado, um time com coragem ali para jogar, para enfrentar seus adversários, a gente só vai ver isso com o passar do tempo. Beleza? Se você concorda, se você discorda, fique à vontade para deixar sua opinião aqui nos comentários. O seu like também é muito importante, se inscreva aí no canal e ao longo do dia a gente volta com muito mais informações. Um abraço, gente. Valeu!